Galera, estamos mais uma vez aqui com bate-papo polêmico e gostoso, viu? Hoje vai ser forte, de verdade. Vai, Jardel? Um pouco, né? Um pouco. Oi, gente. Olha nós de novo, né, Dan? Vão enjoar da nossa cara, mas a gente tá aqui mais uma vez. Vai ver direto, né? Toda quinta-feira estamos aí no ar, às 19 horas. A vocês que estão nos acompanhando. Nosso muito... Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes. Ai. Elas disseram que eu estou atualizado. Muito. Exato. Eu sou uma pessoa pós-moderna, sou uma pessoa do século XXI. Eu nasci no século XXI. Que bom, porque a pessoa que estava nos trazendo estava dizendo até que na época GLS. Não, isso é da época que se chamava Gillette, imagine. Meu Deus, como a senhora idosa. Experiente. É isso, gente. Mais um podcast. Estamos aqui hoje com elas, né, Dan? Rapaz, essas duas mulheres, né, que veio falar sobre LGBT e religião ao mesmo tempo. Estamos hoje aqui, gente, com a pastora Rosi, que é essa daqui, e também a pastora Edenildes, que hoje veio aqui bater um papo super descontraído com a gente. Vamos falar sobre religião, vamos falar sobre elas, vamos falar sobre a vida, o que pensamos, o que queremos. Aqui é sem censura, viu, gente? Podem ficar muito tranquilas. Aqui é um espaço de todos, de todas e de todos. É um espaço onde, quando a gente traz o nosso convidado, a gente sempre deixa isso bem claro. A gente aqui é um programa bem descontraído. Aqui não tem esse negócio de seguir roteiro, tá? Programa não, é um bate-papo. É um bate-papo, é uma conversa entre amigos. Então, de início, né, Dan? Já falar vocês, né? Para falar um pouco do ritmo do nosso programa, mas também pedir para que vocês se apresentem. Falem para a sociedade quem são vocês, diga de seu onde nome e vem. a cidade de onde está falando. Exatamente. O que fazem da vida, onde moram. E aí a gente vai puxando o nosso papo. E aí desembola a onda toda. Vai, pastora Luzi, fica à vontade. Então, gente, eu hoje sou estudante de teologia. Então, o foco, o que eu quero para o futuro? É fazer uma especialização em Ministério de Famílias. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma deficiência neste viés dentro da teologia inclusiva, né? Trabalhar a família num contexto de inclusão, né? Famílias diversas que nós sabemos que elas existem e que elas precisam, né, ser também respeitadas, aceitadas e principalmente, né, entender que elas são amadas por Jesus. Então, hoje eu estou estudando teologia mais para trazer essa vertente de família cristã. E de formação, eu sou engenheira civil e atuo na fiscalização de obras. De engenheira civil para teóloga. Imagine. Você, ele de historiador para administrador. Imagine. E você, minha colega, diga aí seu nome e a cidade de onde está falando. Pois. Meu nome é Denildes. Pesadinho, né? Já senti. Não. Microfone? É pesado aqui, é mesmo. Eu tô falando do microfone. Pensei que era o nome que era pesado que você estava falando. Não, meu nome não. Mamãe caprichou na escolha. Debaixo do pé de Incó, no interior da Bahia. Então, que cidade é essa? show. Diga logo pra mim que cidade é essa. Depois de Jaguarari. Na verdade, a cidade é Jaguarari, mas a zona rural chamada Sítio do Meio. Não conheço, não. Antes de Juazeiro. Juazeiro. Depois de Senhor do Bonfim. E eu passei por Juazeiro quando eu fui pra Imperatriz, que eu fui de carro. 2 dias de viagem. Ave Maria, eu tava doido, minha irmã. A coluna barrigada. Nossa, aqui pra Juazeiro é a cacetadinha. Imperatriz do Maranhão? Imperatriz do Maranhão. 2 dias de viagem. 2 dias de viagem. Daqui pra 1.900 Juazeiro quilômetros quase não, são 12 horas de viagem. É. Pra Juazeiro, imagine pra Imperatriz. Então, eu sou, sim, a pastora da Igreja Cristã Contemporânea. Sou comerciante, tenho uma loja lá no centro de Salvador. E congrego, já estou na ICC há 7 anos. Como pastora, tem o quê? 2 anos? Mais ou menos isso, né? 2 anos. Mas, gente, desde o início, desde quando chegou a igreja chegou. Já estou adiantando já. Sim. Super à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. A igreja chegou no final de 2015, finalzinho, logo em março de 2016 já começaram os encontros mensal e dezembro de 2016 eu comecei já a congregar e não saí nunca mais. Que bom. Bom, vamos pro nosso povo, né? Pois, necessário, viu? Muito necessário. Porque, infelizmente, não sei se eu vou falar besteira aqui ou não, mas se for, já foi. Vai ser. Mas a única religião, assim, que
aceita com amor, com carinho, que abraça é a matriz africana. Sim. Infelizmente, o cristianismo, o espiritismo, aceita. Mas é aceita, ó, você senta, mas daqui a pouco você precisa mudar os seus trejeitos. Fica aí durinho. Você chega molinho, você tem que ficar durinho. Tomar um Você banho chega de cimento, colorido, né? você tem que ficar preto e branco. É o celibato, né? Pois. Então tem essa dureza. E lá eu estou, graças a Deus. Acredito que a gente tem uma parceria bacana. Somos 4 pastores. Todas mulheres? Não, 3 pastoras, a esposa dela. E um pastor Gleides. E uma equipe maravilhosa. Esse daí mesmo é um dos membros, caprichoso. E é isso. E vem cá, me diga lá, eu vou fazer logo uma pergunta bombástica. A gente sabe que as outras denominações do cristianismo, né, são mais conservadoras. Como foi que vocês foram vistas por esses outros pastores de outras igrejas que são mais conservadoras? Ou houveram muitos preconceitos? Até hoje. Até hoje, né? Não houveram, infelizmente há. Se conhecem, porque assim, no início, aqui em Salvador, na Bahia, nós somos os primeiros. A Igreja Inclusiva na Bahia, a ICC é a primeira. Então, no início, ninguém conhecia o Evangelho Inclusivo. Era novidade. Aí, hoje em dia, alguns pastores já conhecem, já sabem do que se trata. Então, acha que até que a gente não é cristão. Tem alguns casos até de pessoas que falam assim, que o que a gente ensina é uma Bíblia diferente. Nossa, eu vi um Novo Testamento aí de novo. É uma Bíblia diferente, né? A gente ouve pessoas relatando que quando disseram que queriam conhecer a gente, ouviram isso de outras pessoas da igreja tradicional, que a Bíblia que a gente usa é diferente. Sendo que, na verdade, não é a mesma palavra. A palavra de amor. Uma das coisas que a gente fala ao nosso membro quando ele está chegando, visitante, ele vira congregado depois o membro, uma das coisas que eu sempre ensino é o seguinte: você vai sair daqui radiante, cheio da presença. E a primeira coisa que você quer fazer é falar para o familiar, para o parente, para o amigo: encontrei novamente a minha casa, encontrei Jesus, me aceita. Primeira coisa, você vai lá todo entusiasmado. Primeira coisa que escuta é: que bom, mas você sabe que não é de Deus, né? Aí joga aquele balde de água fria. E eu sempre aconselho: não fale, deixe seu testemunho falar por você. Fale, deixe o seu testemunho diário, sua vivência falar por você. Porque você for convencer um cristão tradicional, não vai dar certo. Infelizmente, alguns têm o amor de Cristo, sim, que vai entender e compreender. Nós recebemos na nossa igreja, cristãos de igreja tradicional. E sai de lá assim: tem Deus aqui! Tem Deus aqui! Sinto a presença do Senhor aqui. Teve um testemunho, aí, irmão, você fala o nome da irmã, mas posso falar? Irmão da nossa ministra Irene. A cunhada dela falou assim, a esposa dele, estavam lá os dois, o casal, e falou assim: eu vou falar lá na minha comunidade, que esse povo é aceito sim, porque aqui tem a presença. Foi muito lindo. Muito lindo. Porque o que mais prega na Bíblia é o amor, né? E aí você usar da fé para pregar o ódio, um ódio que é seu, não é um ódio de Deus, um ódio que é seu, que está ali internalizado em você, e colocar para fora, dizer que é Deus que está mandando falar aquilo, é Deus que está pregando aquilo, né? É contraditório. Completamente. É contraditório porque Deus, ele é amor. É o que a Bíblia diz, né? Deus é o amor. Ele é amor. Então, assim, de você entender que Deus, desde lá, do início, ele nos criou à semelhança dele e que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e já está mais do que provado que a orientação sexual não é uma coisa que a gente escolhe, né? Aquele termo que era muito usado antes, opção. Não é uma orientação. Se esse Deus ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ele já sabe quem nós somos. Com certeza. Né? E a palavra também vai nos dizer que Deus, que todo aquele que crer nele será salvo. Então, a premissa é crer nele, nesse Deus de amor. Essa é a essência do que é ser cristão. Né? A gente vê muito hoje sendo pregado ódio.
né? A gente vê É o que isso mais a gente sendo vê, pregado infelizmente. nos altares. Mas Deus, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele pregou o amor até o fim, naquele momento em que ele sabia que aquele beijo que ele receberia de Judas era um beijo de traição, ainda assim ele demonstrou amor até o último segundo. Ele lavou os pés, ele serviu a ceia àquele que seria o traidor, ele demonstrou amor até o último momento. Então nós precisamos replicar esse amor de Deus. Hoje mesmo de manhã eu acordei cedo, né? E tava olhando minha rede social, olhando as redes sociais e tal. E vi mais uma fala daquele rapaz disfarçado de pastor, BH. que disse que ele tá fazendo, ministrando algumas A coisas. cura gay. A cura gay. Exatamente. É mais de R$3.000, né, pra receber essa cura. Imagina. Acho que eu vou lá. Precisando me curar. De que não Eu tô sei. precisando do dinheiro. Se ele Eu me der os também. R$3.000, pra mim tá Me ótimo. Precisa curar é dos traumas. Dele, né? Vamos saber quais são esses traumas. Diga aí, meu irmão, que trauma é esse? É que o povo se preocupa demais, é muito fiscal. Não vou falar a palavra aqui, né? Porque é institucional. É muito fiscal de sexo. Pra não falar outra Mas coisa. assim, eu vou trazer aqui para o nosso debate um pouco da minha vivência, né? Eu sou nascido e criado na religião de Candomblé, né? Como as pessoas fora falam, a religião de matriz africana, mas a gente internamente, né, nos orientamos a falar a religião de Candomblé, porque são as nossas raízes. E aí teve um determinado da minha adolescência que eu decidi conhecer outras religiões, né? Foi quando eu me apaixonei, sou apaixonado até o dia de hoje pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja que eu falo assim abertamente para as pessoas, né? Que eu fui acolhido, mesmo eu na minha cabeça sabendo que qual é a minha orientação sexual, nunca expus isso dentro da igreja, porque eu sabia que a partir do momento que eu falasse, eu seria reprimido de várias formas, né? Muito porque eu tinha cargo no clube de desbravadores. Mas a igreja, no ponto de espiritualidade, de encontro com Deus, né? De você buscar o que de fato você está indo na igreja buscar, que é o amor de Deus e conhecer, né? Sim. A verdadeira face de Deus. Isso me chamou muita atenção, né? E aí, na minha visão, né? Eu fui acolhido. Eu tive um espaço amoroso, tenho amigos até o dia de hoje dentro da igreja. No sábado, quando eu posso, eu vou à igreja ainda, mesmo sendo de Candomblé, né? Depois saí da igreja, depois de 5 anos, saí da igreja porque a religião me chamou na obrigação, né? Eu entendi que era o momento de voltar para poder continuar o processo da minha vida, que nasci para servir, né? O Candomblé. E aí eu também paro para fazer uma auto-reflexão, né? De quanto a igreja, o cristianismo tradicional, eles nos negam o direito de amar a Deus sobre todas as coisas. Como a gente é. Exato, E de ser você. servir, de ser a Porque quando você gente. renega a sua sexualidade, você deixa de ser você. Jardel, ele Pra falou, satisfazer- ele foi muito bem recebido. E em todas, a gente não tá negando isso. Mas no momento que Jardel chega assim e diz assim, olha, eu quero... Lá tem obreiros no sétimo dia. Sim. Eu quero fazer um curso para ser obreiro. Você não pode. Não pode. Não vai poder. Ser ancião. Não pode. Sabe? Então, e assim, não dá para ser. Não dá pra aceitar pela metade. o Clube de Desbravadores, eles têm jovens, né? Jovens, adolescentes, para além da idade, se eu não me engano, ainda é 9 anos ou é 10 anos, mas quando você chega a uma determinada idade, 16 anos, ou você se batiza para você ser diretor ou ser líder de clube de desbravadores, ou você não pode assumir o cargo, né, na parte da diretoria se você não for batizado na igreja, sabe? Tem essas coisinhas também. E aí o que eu quero trazer é o seguinte, nos foi negado e há muito tempo, né, a adentrar dentro da igreja, a ser da igreja, ou até mesmo tá ali naquela comunidade da igreja. A gente sabe muitas das vezes que a igreja tradicional, ela é o nosso centro de horrores, sabe? Porque lá dentro eles nos apedrejam, eles nos odeiam, eles pregam contra a gente, pregam contra as nossas vidas. Não estou generalizando, tá, gente? Tem igrejas muito sérias aí que a gente sabe que debate isso, mas não é de uma forma tão escrota como muitas das igrejas tradicionais debatem, sim, sabe? E que inclusive, esse discurso de André Valadão, que eu chamo ele de André Vacilão, passa hoje para a sociedade, justamente dessas pessoas, sabe? Se hoje nós LGBTs morremos, é muito pela raiva religiosa, pelo ódio religioso, pelo discurso religioso. E
trazer esse novo cristianismo, né, que é o cristianismo mais inclusivo, democrático, onde a gente esteja incluído, para mim, é de fato muito honroso estar hoje conversando aqui com vocês. Então, primeiramente, parabenizar vocês pela coragem, porque a gente está em um país que mais mata LGBT, QIA+, em todo o mundo, que é mais preconceituoso religiosamente, porque eles não querem a gente dentro das igrejas deles. Se a gente está lá, muitas das vezes é escondido. Eu conheço casos aqui na cidade, de uma igreja grande, que tem LGBTs, mas esses LGBTs são muito escondidos, cada um ali na sua... Estão dentro dos armários. Não, são até assumidos, mas estão dentro da igreja ali só no papel mesmo de ir no domingo silenciado, e não é isso que a gente quer. Então, essa coragem de trazer um novo cristianismo para a sociedade é muito fantástica. E aí, trazendo também para a pergunta, como é viver essa igreja? Né? A gente sabe que não é fácil, que tem o preconceito do cristianismo, que o cristianismo ainda que é tradicional, que é conservador. Então, como é trazer isso hoje para uma sociedade que muitas das vezes não nega esse direito, mas que todos os dias vocês vêm enfrentando, né? Porque ter uma igreja para a comunidade LGBTQIA+, é um ato de resistência. E uma sociedade machista, né? Quando a gente para analisar, a maioria são pastores. Exato. Né, das igrejas, né? Pastora, acho que uma quantidade muito pequena, né? Ou a maioria de algumas pastoras são o rabo do pastor, que é o marido, né? Digamos assim, né? É a mulher do pastor. É a mulher do pastor, uma exatamente. Coisa curiosa que eu nunca exponho assim, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas sabe. Por exemplo, a igreja adventista, não existe mulher pastora. Apesar da igreja ter sido fundada por uma mulher, Ellen White, por exemplo. Sabe? Então, tipo assim, é muito contraditório. É o machismo enraizado, né? Exato, mas fiquem à vontade. Mas muita coisa é contraditória, assim, nesse quesito, né? A gente falou sobre o amor, e não pregar essencialmente o amor já é contraditório, né? Aí, enquanto você falava, eu estava lembrando de minha mãe, recentemente. Ela falou assim, mas você sabe que isso não é de Deus, né? Que Deus, ele não aceita. Ela me falou isso recentemente, eu olhei para ela assim, naturalmente disse, não sabia não. Eu não sabia. Não, engraçado, não foi isso que eu aprendi na Bíblia. E aí ela não me falou mais nada. Então, assim, a gente vive isso, não é longe, não é com o terceiro. Muitas vezes na nossa família. A gente sabe que muitas pessoas de nossa família olham pra gente desconfiados. Sim. E muitos deles só derrubam essa desconfiança se eles se derem o primeiro passo de ir lá e conhecer a nossa igreja. Nós temos alguns membros que os seus familiares, como a pastora Denildes bem mencionou, que quando chega lá consegue perceber a presença de Deus está naquele lugar. Mas o que a gente sabe é que hoje o machismo ele é muito presente, né? Tanto que muitas igrejas até os dias de hoje elas não aceitam pastoras, né? Apenas pastores, no máximo, é a mulher do pastor. Né? Então, isso é um reflexo do machismo. Né? A própria tradução da Bíblia que nós temos hoje em dia, ela passa por um processo... a tradução foi feita por homens, com a mente de homens, e aí foi se traduzindo e retraduzindo para uma linguagem atualizada, e que muitas vezes o machismo falou muito mais alto do que aquele sentido original da tradução. Né? Então, o que nós vivemos hoje é o que se viveu há um tempo atrás, quando a gente pensa em Santa Inquisição, quando a gente pensa no Holocausto, né? A gente começa a perceber o quanto as pessoas, usando a religião, usando a Bíblia, elas usam a Bíblia como uma ferramenta de massacre mesmo da sociedade. E isso aconteceu com a mulher, em nome de Deus, né? O que é pior. Isso aconteceu e ainda acontece com a mulher. Isso aconteceu com o povo negro durante o período de escravidão. E hoje a gente consegue perceber nitidamente isso com o nosso povo. E hoje a gente consegue perceber isso com a comunidade LGBT, muito claramente. Completando o que ela falou e a sua pergunta, Gisele, o nosso maior desafio hoje, nós, igreja inclusiva, acredito que todo o Brasil, não tem como eu falar pelo exterior, estou falando aqui pelo Brasil. Nosso maior desafio é ajudar os nossos irmãozinhos que chegam com a mente acabada, com o coração metralhado, porque ouviu do pastor, da pastora a vida toda que ele ia para o inferno. E ele não consegue se aceitar. E aí ele tem que
tentar se aceitar do jeito que ele não consegue, porque a mente já foi trabalhada há muito tempo. E aí a família, a sociedade, a religião, que era para acolher, abraçar, eu tô aqui, é que mais condena. E aí chega, aí vem com ansiedade, vem depressão. A gente tem casos que você senta e você vê o quanto a pessoa está arrasada. E fora, você falou aí sobre os LGBTs que morrem, que matam, morrem assim também, matam assim também, porque se suicidam. Muitos. Não aguentam, morrem. Preferem se jogar, acabar com sua própria vida do que viver a sexualidade, a realidade dele. Achando ele que a Bíblia condena. Ah, porque eu passei a ser. Não, você não passou a ser, você nasceu assim. Salmo 139. O Senhor diz que antes da gente nascer, ele já nos conhecia. Foi ele que nos fez. Que Deus é esse que erra? Como assim? Exatamente. Eu te conheço. No ventre da sua mãe, eu te formei. Salmo 139 fala isso. Deus falou isso. Mas aí é mais fácil dizer assim, olha, lá em Levítico 18 diz, com homem não se deitarás como que fosse mulher. Ele não entende que o que queria dizer, minha filha. Faz aí, o que queria dizer. Levítico 18, fale aí que a gente vai ter um seminário. Vocês estão convidados, tá? Sábado agora, dia 29 às 17 horas. A Bíblia e a homoafetividade. Bacana. É isso. Então, ela citou aqui um exemplo, né, que é Levítico 18, 22, é um dos versículos mais utilizados para nos condenar. E o que eu gosto, para iniciar assim, uma conversa sobre Levítico 18, 22, é perguntar, será que os cristãos tradicionais, eles seguem ao pé da letra tudo que está escrito no livro de Levítico? Segue nada. Não, porque, assim, né, se a gente for assim, olhar ao pé da letra, cortar o cabelo assim baixinho, como você usa, é condenado lá no livro de Levítico. Usar uma camisa assim, com 2 tipos de algodão e poliéster, é pecado. Condenação de morte, se um adolescente desobedecer os pais. Então, a gente precisa entender que cada texto, a Bíblia, ela é composta de vários livros para nos ensinar, mas dentro de um contexto histórico e social. Perfeito. Sim. E além do contexto histórico e social, existem também as traduções, né? Porque esse versículo ele vai falar no final que isso é uma abominação. Só que esse próprio termo abominação, que é um termo bem pesado, quando a gente trata em Levítico, a gente não está falando da palavra abominação como a gente lê nos dias de hoje. O hebraico ele tem vários termos. E esse termo abominação, que é toevá, se eu não me engano, não sei falar tão hebraico assim, ele está relacionado à idolatria. Por quê? Porque o livro de Levítico ele era um livro que foi escrito por Moisés para orientar um povo Que tinha acabado de sair do Egito, que já era um país politeísta. Então, eles estavam ali vivendo no deserto. Ao redor tinha um povo cananeu, que eles tinham um panteão com vários deuses. E entre esses deuses, existia uma prática de sexo cultual. Era a prática do sexo para adoração de deuses. Por quê? Porque aquele povo acreditava que os deuses da fertilidade, da colheita, quando eles praticavam aquele sexo ritual, eles tinham uma colheita farta. Então, existia todo um contexto histórico que ele não é desassociado. A gente, quando estuda um livro, a gente precisa entender o que aquele povo estava passando, por que aquela instrução foi dada àquele povo. Não pode ser separado, né? Aí a gente Porque completa. Hoje a gente leva isso na caixa dos peitos, né, como a gente costuma dizer, de uma forma literal, mas a gente não pode trazer a literalidade de toda a Bíblia. E precisa estudar, entender o contexto histórico para que a gente use aquele princípio para nos edificar hoje. Porque texto sem contexto vira pretexto. Essa é uma regra de ouro, né? Entender o contexto. E aí, quando você fala... A gente sabe que a Bíblia é o livro mais complexo de ser entendido. Daí quando você para ver, não estou generalizando, que nada a gente pode nem deve generalizar, pastores que malmente sabem escrever o nome, lê a Bíblia, interpreta do jeito dele e replica aquilo para suas ovelhas. Sim.
né? O que na maioria das vezes a gente vê são pessoas que têm um mínimo de conhecimento de saber interpretar um texto, vai saber interpretar a Bíblia, que é o livro mais complexo de ser entendido. E muito, muito trazendo pra gente também. Sim. Repare, hoje você vai em cada bairro, em cada esquina, você vê uma igreja aqui, uma igreja ali. Por exemplo, eu fui de determinada denominação ali, briguei com o pastor, vou sair, vou fazer minha própria igreja. Aí vai e abre. A gente, por exemplo, de candomblé, a gente não vai abrir uma casa de candomblé da noite para o dia. Existe todo um protocolo, todo um processo para, além de receber a cuia, depois da cuia, ter que fazer registro na FENACAB, da FENACAB ter autorização para poder fazer o culto e por aí vai. E aí você vê, esse é meu ver, eu não sei como é que se dá essas associações, né, da questão do cristianismo, né, de que você abre uma igreja, você não tem registro, você, sabe? É um pouco complicado. E aí vocês falando sobre, trazendo para a Bíblia, né, aí eu lembrei de um filme que eu acho que todo LGBT já assistiu na vida. Bora ver. E, sério, todo LGBTQI+, ou já assistiu, ou já ouviu falar, ou precisa assistir. Né? Inclusive eu coloquei esse filme para minha família assistir, porque é uma realidade nua e crua, e é inclusive onde eu conheci a igreja para a comunidade LGBTQIA+, nos Estados Unidos, né? E aí o nome do filme eu acho que todo mundo sabe, Orações para Bob. Gente, aquele filme é um reflexo da realidade do que vivemos todos os dias, tanto para a religião, tanto para a nossa vida familiar, e tanto para inúmeras coisas que a sociedade todos os dias nos impõe. E aí, Orações para Bob, ele reflete justamente isso, né? Bob é um menino gay que cresceu dentro de um lar cristão, né? E em determinado momento da sua juventude, decide contar para a mãe que é gay, dando spoiler mesmo, falando, porque vocês precisam entender. Por favor, continue. E aí, do que ele conta pra mãe, começa aquela crucificação dentro de casa, né? A procura da cura. Enfim, a gente já sabe as inúmeras atrocidades de quando a gente, de fato, diz para as pessoas que a gente pensa que deve confiar, que são as primeiras a nos crucificar. E aí ele conta pra mãe, a mãe começa tudo isso. E aí, não tendo aceitação, ele procura a igreja, ele tenta entrar na igreja, aí não consegue, e aí o filme também dá um norte sobre isso, né? E aí ele, infelizmente, no filme, decide se matar, que inclusive é uma história real que fala? Baseado em fatos reais. E aí ele se mata, e depois disso a mãe começa a procurar o porquê, né? E aí é quando ela conhece a igreja para a comunidade LGBT, ela começa a entender. Enfim, o filme é muito lindo. Quem tiver oportunidade, assista. É para vocês entenderem. E aí eu ia perguntar isso também, né? Como conviver com isso? Porque a gente vê hoje que a igreja ela tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Seja espiritualmente, seja mentalmente, por mais que aprisione as pessoas ali naquela ideologia, naquela doutrina. E vocês hoje tá com um papel totalmente diferente da igreja que a gente que é acostumado a ver no nosso país, né? Que é aquela igreja que prega o ódio, que... Enfim, não entrarei nesses negocinhos polêmicos. Mas vejo que é uma igreja inclusiva em todos os sentidos, né? Para além de vocês serem pastores, vocês acabam sendo psicólogas, vocês acabam sendo mãe, vocês acabam sendo uma série de coisas boas que muitas das vezes a gente não encontra na nossa casa, a gente não encontra na nossa família, a gente não encontra nos lares até mesmo de amigos que a gente tem como amigo, né? A gente, por exemplo, eu que venho de uma realidade de um bairro periférico, quando você se assume LGBT, é uma das piores coisas. Eu falo assim, nas comunidades periféricas, porque existe uma crucificação de todos os sentidos. Não é só da família, é do vizinho, é do amigo que você achava que era amigo, e por aí vai, né? E hoje a igreja ela tem esse papel de incluir essas pessoas, de dar o amor necessário, de dizer que ela é importante não só pra gente, mas pra Deus, pras pessoas e tudo mais. Então, como é um pouco da rotina da igreja, né, nesse sentido? Eu vou começar e você complementa, porque essa é uma realidade que eu vivi, sabe? Eu não vou aqui expor denominações anteriores, mas essa é uma realidade que eu vivi, porque eu cresci dentro de uma religião e, de fato, quando tudo se
tudo ficou óbvio para mim, porque não era. Quando tudo se tornou tão óbvio para mim, eu fui ameaçada. Assim, olha, ou você para com isso, ou você deixa de ser LGBT, em outras palavras, ou eu vou falar tudo para sua mãe. E aí, eu era jovem. Então, aquilo para mim soou como uma ameaça muito forte, porque eu morava com minha mãe, eu dependia dela. Eu era um adolescente. E aí, o que eu ia fazer da minha vida? E saber que quem falou aquilo para mim é alguém da minha família. Então, eu fiquei muito chocada. Só que é uma coisa que a gente não consegue controlar. Né? Nossa orientação sexual é uma coisa que a gente, por mais que a gente queira, eu tentei muito. Eu Porque tentei você nasceu muito. assim, não tem como Exatamente, você eu tentei controlar o que muito, mas era nato, né? A gente fala, é inato do ser humano. Então eu decidi sair, e quando eu decidi sair, eu perdi todos os meus amigos. Desviada. Todos os meus Então nem amigos. eram E as amigos. pessoas não eram amigos, Que né? que é amigo tá ali E do as lado, né? pessoas olhavam assim pra mim na rua, atravessava a rua, porque certamente achavam que era contagioso. Não sei o que é que tem na cabeça das pessoas em relação a isso. Então foi uma realidade que eu senti na pele. Então hoje eu consigo entender quando alguém chega com essas dores, né? Eu estava lendo um livro recentemente que conta uma história assim de um jovem que ele pegou um ônibus para se matar. E aí no meio do caminho ia ter uma palestra na universidade. E aí ele encontrou um conhecido no ônibus. E esse conhecido falou com ele, olha, vai ter uma palestra na universidade, bora comigo. E ele, não vou. E o colega insistiu, bora, é sobre inclusão. Vamos. Ele acabou cedendo. E quando chegou lá, era uma palestra que falava justamente disso, né? Que Deus, ele nos ama e nos aceita. E esse jovem, naquele momento, ele decidiu que ele não ia mais se matar, porque ele tinha descoberto que Deus o amava. Então, nós precisamos hoje espalhar isso. As pessoas precisam conhecer, sabe? A comunidade precisa conhecer esse amor, porque várias pessoas, elas se matam. Existe uma violência que a gente fala assim de uma sociedade que mais mata LGBTs, mas a gente não só mata com a ação ativa, mas a ação passiva também, né? De que é construir coisas na mente das pessoas para que elas acabem se sentindo cada vez menos dignas de estarem vivas, porque Deus não aceita, porque Deus não as ama, porque existe uma condenação ao inferno e que elas não são aceitas nem aqui na Terra, nesta sociedade, tampouco no mundo espiritual. Então, o que resta para uma pessoa que acha isso? Infelizmente, o suicídio para muitas delas. Então, por isso que a gente percebe que é uma comunidade que sofre, sim, com muitos problemas psicológicos, porque imagina o que é uma criança crescer em um lar cristão, entendendo que ela é uma criança diferente, porque a gente percebe isso. A gente pode não ter certeza, não ter ciência do que é. Exato. Mas já Porque é um sente algo assunto diferente. velado em casa, mas ela se Sente sente algo diferente, aí vai crescendo e vai sendo reprimida, muitas vezes apanhando, porque eu tenho um amigo que ele precisou sair de casa muito cedo, porque ele apanhava muito do pai dele, porque ele era afeminado. E o pai dele não aceitava por questões religiosas. Então ele apanhava muito, muito mesmo. Ele disse, eu não aguento mais, eu preciso sair de casa. E ele, jovem, foi tentar a vida cedo, sozinho, por essas questões. Então, infelizmente, é muito triste, mas... E aí, quando você não acha o apoio da família, né, que você decide tomar seu rumo, e aí, infelizmente, só sobra a rua, né? Que de maneira muito cruel é que acolhe e que ensina, né, como se defender desse mundo, como é que eu posso dizer? Cruel. Preconceituoso. Cruel, preconceituoso, E aí conhece as drogas, Prostituição. a prostituição. que precisa comer, e junto com a prostituição tá a droga. Aí junto dizem. com a droga tá o traficante que precisa garantir a segurança dessas pessoas. Não, mas aí é porque Né? ele era gay. É. Ah, porque é gay. Não, foi porque foi Não colocado é pra porque eu não te fora. acolhi, porque eu não te abracei, não é porque você é gay. É, isso aí. Entendeu? É complicado. Eu quis fazer as coisas, entre aspas, muito certo, sabe? Porque eu não queria que amanhã ou depois
no hoje, alguém olhasse para mim e dissesse assim, porque você virou, vou falar no popular, né? Virou sapatona. Eu já sabia que eu era especial, como estamos falando aqui. Eu digo especial, então eu digo vale. Negócio de diferente. A gente já sabe que a gente é do vale. E com 13 anos, meu Deus do céu, para você ver que eu era tão... Eu até brinquei na igreja domingo, que pé de umbuzeiro era meu caminho. Minhas brincadeiras eram de menino, de moleque macho mesmo. Mas aí eu comecei a ir para a igreja, me apaixonei por Jesus Cristo. E agora? Como é isso? O pastor lá na frente dizendo. E o demônio do lesbianismo, que na época, hoje a gente sabe que não se usa o ismo mais, beleza? Estamos certinho com isso. Mas na época, o demônio do lesbianismo. E não sei o quê. Eu digo, pronto, vai manifestar agora. Nunca manifestou o demônio. E chegou meus 19 anos e eu sem querer namorar, porque eu não queria beijar homem. Desculpa, meninos. Mas aí chegou um dia, minhas amigas, né? Todo mundo tem namorado, não sei o quê. Aí eu arrumei um namoradinho. Graças a Deus ele terminou depois de 3 meses. Que aí sacrifício, viu? Eu também fui casado. Meu Deus, que sacrifício de vocês dois. Sofrimento. Aí, com 21 anos, não sei, eu acabei mudando de igreja, tive uma situação sem graça na família, eu acabei perdendo meu irmão. A igreja não teve nada a ver, mas eu fiquei fraca espiritualmente falando, eu não queria ir para o mundo. Eu disse, eu vou conhecer uma outra igreja. Aí fui para outra igreja, cheguei lá, conheci um rapazinho. Se tornou meu marido, pai dos meus 2 filhos. Mas pense num cara 10. Até hoje somos amigos demais. Mas o negócio não dava. Mas tava faltando alguma coisa. Tava estreito. A conta não fechava. A conta não fechava. Eu cheguei para um amigo uma vez, né? Antes, combinando a data do casamento, pastora Rosi. Combinando. Eu falei para minha amiga assim, até hoje somos amigas, estão até combinadas para tomar um café sábado. E eu falei assim, filha, o nome dela é Miriam. Miriam, Que se eu laranjada. soubesse, Miriam, que não fosse pecado, eu era lésbica, mulher. Você tá maluca? Você tá doida? Não repete isso nunca mais na sua vida. Tá bom. Engoli. Casei. Passei 12 anos casada. E Miriam? Eu tô querendo saber o que Miriam falou de tudo isso. Miriam, oxe, foi madrinha não, arrumou o casamento, fez tudo direitinho, não, agora você tá blindada. Mas também quando eu comecei, não E vai dar depois, mais não, quando amiga. a Miriam Foi a descobriu- primeira que eu contei, ó, e não E dá mais ela? certo não, viu? Amiga, pelo amor de Deus, aí como choramos e oramos, e choramos e oramos, e choramos e oramos. Chegou um momento que ela disse assim, amiga, eu te amo, eu quero que você seja feliz. Pronto. É bom. Isso é bom quando a gente tem um amparo da família e dos amigos. Um apoio. Eu, graças a Deus, também tive o amparo da minha família, foi super... Minha mãe foi muito de boaça. Né? Eu tenho um amigo, um amigão, um irmão. Mora em Salvador, inclusive o nome dele também é Franklin. E a gente se falava todos os dias. Resumindo, seus amigos é tudo Franklin, né? Tudo viado. Aí, tudo gente fina. Tudo gente boa. E aí, a gente tinha marcado de ir pra uma boate, a off, na época ainda existia e tal. Ele me ligou, tava tomando banho. E aí, depois que eu saí do banheiro, a mãe falou, Franklin ligou pra você aí. Eu falei, não, que eu marquei com ele pra ir pra Salvador e tal. Ela virou pra mim e fez assim, eu adoro o Franklin. Independente dele ser homossexual, eu adoro ele. Ele tem uma energia muito boa. Que bom, mãe. Eu falei, que bom. Que eu também. É bom que você quebra aquele paradigma de que o homossexual é marginalizado, é isso e aquilo e tal. E ela fez assim, ó, só vou te pedir uma coisa. Cuidado com quem você anda, os locais que você frequenta. A única coisa que me pediu. Nossa. E aí, minhas irmãs, não tem nem o que falar, né? Meu esposo, o Franklin conhece, né? Minha sobrinha chama ele de tio também, ainda hoje. E graças a Deus tive um amparo da minha família toda. Mas também eu fui muito de me impor. Quando eu assumi a minha homossexualidade, pra minha família e meus amigos, é tipo assim, pô, é reunião de família, todo mundo vai estar com seu namorado, namorada, e eu vou estar sozinho, vou estar infeliz para satisfazer a felicidade dele, não. Ou cabe eu e quem eu esteja, ou não cabe nenhum dos dois. Eu sempre fui muito assim. Então, eu, graças a Deus, acho que também pelo que manhã é, né? Jardel conhece manhã.
Mas se for mulher atemporal, né? Mas se for mulher muito arretada. Então ela empoderou todo mundo. Na casa foi muito de assumir o que é e o que faz e ponto final, né? Então acho que isso também contribuiu para que hoje eu me tornasse essa pessoa, né? Faz a diferença. Demais, demais. Casa, Porque se a gente não tem o alicerce, o apoio da família, quem é que vai nos dar suporte para a gente saber lutar e sobreexistir nesse mundo LGBT-fóbico, a gente não ia ter um amparo e o apoio de ninguém, né? Se a nossa família não tivesse... No meu caso, eu contei primeiro para essa minha amiga e depois para minha irmã, uma das minhas irmãs. E aí ela fez a ponte para todo mundo. Aí eu já fiquei de boa, não precisei enfrentar muita gente. Ela falou para minha mãe, falou para os outros irmãos. Terceirizou o negócio, né? Terceirizou. E aí ela me poupou de algumas situações de algum deles, que eu tenho muitos irmãos, tem 8, parece, ou é 9. Ah, não sei direito, não. Acho que é... Eita! Se perdeu até na conta. Sabe o que é? Que a mamãe teve 13. Aí tudo bebezinho, morreu no interior, aquela coisa. Depois de velho, morreu mais um. Aí eu já me perdi já. Mas eu acho que são 8, 9 comigo. Ou é 10 comigo, não sei. Perdoe. Mas... E aí ela foi fazendo ponte, aí teve um ou outro que... Ah, a culpa é sua, que você dá ousadia! Porra. Tem isso, né? Sempre a culpa é de alguém que não é da pessoa, Não é da né? pessoa. Mas na maioria, graças a Deus, eu acho que o amor, ele precisa. Eu não, quando eu contei a Daisy falou, Danilo, eu já sabia que você era viado. Eu que nunca ia me meter, porque se você nunca falou, eu nunca ia me meter. Não precisei te dizer que eu era hétero, então pra que você ia me dizer que você é gay? Exatamente. Foi assim. Ô, amor, olhar pra você, eu acho que desde criança já é pintosa. Sério? Eu me acho tão masculinizado. É. Isso é que as pessoas querem que a gente seja, né? Mas graças a Deus que a gente, no nosso jeitinho, Gente. nas nossas particularidades, nós somos... Eu hoje sou feliz, sabe? Eu venho de uma família muito conturbada, né? Cresci em um lado totalmente agressivo, tanto pra mim quanto pra meus irmãos, principalmente pra minha mãe. Então, a gente que vem desse tipo, né, de família, de lá, eu acho que a vontade da gente de crescer, de ser alguém na vida é muito maior do que acho que as pessoas que cresceram em lares, sabe, que teve tudo na mão e tudo mais. Eu nunca tive nada fácil na vida, né? Então a minha primeira porta de escape foi realmente o estudo, foi a política, foi o movimento estudantil que me proporcionou ser a pessoa hoje que eu sou, sabe, de sair dessa vida. Tinha tudo para ser como as pessoas queriam que eu fosse, um traficante, traficante, né? Vagabundo, sei lá, marginal. Então eu fui totalmente ao contrário de tudo o que as pessoas me demonizaram na infância, na adolescência. E hoje estamos aqui, né, com vocês. Mas eu tenho mais dúvidas, viu? Eu tenho mais dúvidas. Vai, pergunta aí pra eu ver se é a minha também. Assim, ó. Eu só que antes dele falar a dúvida, é porque uma fala dele me chamou a atenção, né? Ele falando sobre a importância, né, do acolhimento familiar e tal. E aí eu fiquei assim pensando, né? As famílias, pelo menos as cristãs tradicionais, elas até apoiam, né? Até certo ponto. Por quê? Porque elas escutam muito o que é falado nos altares. Aí quando começa a se falar... A gente viu muito esse movimento na política, né? Recentemente, quantos e quantos altares se falava mais em política do que em Deus. Do que em Deus. E Ou aí, em nome do diabo, os pais escutando falar, isso é pecado, é uma doença, é um demônio, precisa de libertação, precisa de cura, porque isso é um demônio que está nos lares cristãos. Os lares cristãos precisam eliminar esse demônio de dentro deles. E aí começa a falar isso, aí perde-se todo o sentido de uma família estruturada, uma família que vai ser uma base para a criação daquele adolescente, daquele jovem que está se descobrindo o que são esses relacionamentos afetivos, né? A gente fala muito em homoafetividade, né? Porque não é um envolvimento apenas sexual, é afetivo. Então, os pais ouvindo aquilo e despejando aquele turbilhão em casa nos filhos, né? Porque também a gente vê muitos casos também de pessoas ligadas à igreja que têm uma vida completamente diferente dentro de casa, né? E aí permeia até por agressões, por situações de agressões físicas e verbais, né? E aquelas verbais que trazem abalos psicológicos, né? Ainda tem aquele que a mãe sabe, porém, pelo fato do pai ser muito machista, ela depender exclusivamente É meu caso.
do Era financeiro casa. dos pais, né? Tinha que comer calado, né? Tinha que manter o filho escondido para que não houvesse nenhum choque Sim. com o parceiro, Com com o o parceiro. marido. Enfim, isso também é muito doloroso. Muito. E me diga uma coisa, e vocês já celebraram alguma união de pessoas entre pessoas do mesmo sexo lá na igreja? Tivemos 2 meninas que casaram no início do mês. Eu celebrei esse casamento dia 1º, não foi? Foi dia 1º de julho. Dia Eu acho que 1º eu de vi esse julho. vídeo. Você viu? Pesquisa aí que eu quero Não, ver acho que agora eu vi. também, que eu não vi não. E agora amanhã, pastor Fábio, esse careca bonitão, é o vice-presidente, é o esposo do pastor Marcos. Falando nisso que a gente trouxe para vocês, não sei se é o momento, é agora, É todo momento. mas a gente é Amor assim. Se tornou iguais agora. em 10 lições. E é dele também, tá? E a Bíblia sem preconceitos de Nenhum. Marcos. É cá? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está todos os versículos, né, que a igreja tradicional usa para nos condenar. E aqui está explicando direitinho. Por quê? Sodoma e Gomorra. Pois é, né? Dizem Perfeito. que Você quer Sodoma ficar e aqui na Gomorra nossa bancada. Fica assim. Todos os nossos convidados trazem mimos, tá, gente? Pra gente. Que é A pra gente trouxe compor aqui nosso também, cenário. a gente fez 4 aninhos, né? É simples, mas foi. Você não disse que tinha tirado? A Tiramos gente fez agora. 4 Tirou agora, aninhos, e Gente, que Olha. massa, eu vou ler depois. Toma aqui, ó. Esse foi o tema da nossa festa, resistência, tá vendo? Sim. Renovo e E revestimento. revestimento. 4 anos e CC Bahia, Igreja Cristã Contemporânea. A igreja que resiste. A igreja que resiste. Gente, obrigado. É que eu não consigo ler, não, porque tô uma pessoa que já não enxerga. Não. Depois dos 40 a gente passa por isso. Minha filha, deixa eu contar uma onda agora. Você falou depois de Passa 40. por isso. Fiz exame de vista. Aí tal, comprei o óculos e tal. Aí tá eu no celular em casa. Aqui assim, tô sem enxergar. E vai eu e volto no oftalmologista. Doutor, eu acho que a senhora botou o grau errado. E ela fez assim: Danilo, você tá fazendo quantos anos? Você tem quantos anos? Eu falei 40. Ela fez assim. Eu falei, tá bom, já entendi já. Tem que comprar óculos agora pra longe de perto. Eita, meu Deus. Sim. Meu tá assim. Agora aqui, ó. Aqui eu enxergo legal. Aqui, meu irmão. Pior, Danilo, só que vai vulto. chegar um momento que sua mão já tá pequena. Vou ter que usar Olha um o pau de tamanho selfie dele. pra ler um livro. Ou uma grua. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Menina, muita onda. E aí, o casamento das meninas, né, da Duda e da Kelly, foi no início Procura do aí pra mês. ver o casamento. Eu tenho que ver quem foi que me mandou. Aqui é com tempo. A gente você aqui que não tá vai no conseguir YouTube. admitir. Não, Ah, foi tá. no Instagram. Deve ter sido no Instagram. E agora, amanhã, o pastor Fábio tá vindo. Vai ser lá em Itaparica, um casamento de 2 meninos que não são da nossa igreja, mas entraram em contato. Ah, que lindo. Querem casar. E a igreja tá Estão vindo. se tornando pra referência. Pode fazer uma propaganda aqui? Pode, fica à vontade. Eles nem disseram Tem uma- o que eu tô dizendo. Olha ali naquela câmera ali, ó. Tem Esse uma. recado. Não, tem uma série na Globoplay chamada Vestidas de Amor. O nome da série. E 2 pastoras da Igreja Cristã Contemporânea participaram dessa série Vestidas de Amor, São as líderes. Completa. do Ministério de Famílias da Igreja. São Porra, Paulo. que massa, velho. Já vou procurar. Perfeito. Tem muita coisa boa. Tem. Tem muita coisa boa Graças a que Deus. tem. é esse espaço importante para todos nós. Porque são nesses espaços que a gente passa essas Sim. informações que muitas das vezes a gente não tem. Eu não sabia. Ele também não É sabe. inspirador, gente. Olha, assistam porque é inspirador. É porque, assim, né? Essa conquista do casamento, o civil, já tem tempinho. Sim. Mas no religioso tem quantos de nós que gostaria de ter um casamento bonitinho, né? Não só apresentado lá entre o juiz, mas entre o pastor. Então, a Igreja Cristã Contemporânea ela proporciona não só os membros, mas também alguém de fora. Qualquer pessoa de fora, é só entrar em contato, que a igreja passa mais ou menos as orientações, como é feito, tudo direitinho. Perfeito. Já ouviu, né, manos e manas? Querem casar? Procura a igreja. Cadê? Cristã Contemporânea. Igreja Cristã Contemporânea. Onde é que Tem um vocês ficam lá em site aí, Salvador? tudo direitinho, lá em Brotas. Brotas. Vamos tirar um dia pra ir, viu? Vamos. Vai sim, Ah, não, gente, aqui vai tem o endereço ser. do Rio de Janeiro, né? A de Brotas a gente passa primeiro pelo WhatsApp. Passa pelo WhatsApp. Cadê, filha? Aqui. E aí marca a agenda direitinho para o visitante.
Ah, não Pode é mandar esse aberto? WhatsApp ou Então, você- ficamos num prédio e assim, vou falar uma coisa pra você de verdade. Acabamos de falar sobre a homofobia, né? Nós não temos inimigos, não só pessoas homofóbicas comuns, infelizmente os cristãos também. Então a gente prefere primeiro a Sim, questão entendi. de Perfeito. inteligência, né? Perfeito. E aí o prédio gosta disso e a gente amou. Para Perfeito. chegar o visitante, precisa agendar direitinho e Deixa a gente aqui, ó. Se vestiu alguém a camisa quiser, já passa direitinho. o WhatsApp. Bota aqui dentro. Não é Muito. fechado, é só uma prática de segurança, né? segurança. Pegar Claro, os dados. Mas é aquilo que a gente falou, que Jardel trouxe pra gente. A gente Infelizmente. vive no país que mais mata LGBT no mundo. Isso, imagine. Uma igreja, 80 membros, mais ou menos, nós temos de 70 a 80 pessoas. Chega um moço lá que... Então, é melhor a gente... Chega um serial killer lá. Misericórdia, misericórdia. Você percebeu que esses dias eu tô mais ativo, né? Eu tô tomando remédio certinho. Tá. A Ritalina tá fazendo efeito Isso. certinho. Guardenal, Eu gosto pensei que era, assim, pensei pai que era não gosta guardenal. Não. Faço Pai não tratamento gosta com assim. Ritalina. Pensei que era guardenal. E assim, a TDAH tem disso também, né? Tem momentos que eu tô aqui conversando com você, daqui a pouco eu não sei nem o que você tá falando. Eu sei como é. Ele fica aqui, ó. Aí, Danile, esse aqui, depois da Covid, ele ficou com a sequela dele foi, tipo assim, esquecer das Meu coisas. Deus. E é uma sequela do Covid, sabe? Eu tenho essa noção de infância sobre a questão da TDAH, eu já vim descobrir tarde, o diagnóstico com um psicólogo, com um psiquiatra. E aí também, hoje, existem os estudos sobre as várias sequelas do Covid, né? E uma dessas sequelas é o esquecimento nas pessoas. De uma forma muito monstra mesmo. E tem momentos também que até mesmo ele... Às vezes A gente tá se aqui. perde, assim. Tem momentos assim que você vê... Hoje, graças a Deus, nós dois estamos em uma harmonia muito boa. Mas tem dia que nós dois tá aqui um pra cara do outro, assim. Vou falar o que É agora? porque também a gente não deixa, né? Não? Não, e que bom, tem convidado que deixa. tem essa expertise. Por isso que antes de começar o programa, eu falei, olha, tem um TDAH, viu? Danilo, Não, já- ó, Se eu viajar um pouquinho, você eu acho que já o tá último você me entendendo. traz de volta pra terra. Eu último pensei que ele programa falou que a brincando, sabia? Não, o último programa Não. que a gente fez, eu tava fazendo uma pergunta e do nada eu esqueci o que eu Esquece. tava falando. No meio da No frase. meio. Não, você fazendo uma pergunta e eu pregando. Já aconteceu, Imagine. gente. Teve Falei, um dia meu Deus, daqui a antes de pouco eu já pastor esqueci querendo, meu nome. Ah, eu vou te levar o pastor aí. Pastor, pelo amor de Deus, outro dia eu esqueci. Quem atravessou o Rio Jordão? Se o rio era o Rio Jordão, era o Mar Vermelho. Se foi Moisés, se foi Josué. Quero não! E que massa, Foi né, velho? assim mesmo. Eu Né, falei, eu tô nessa onda, já tô preocupado. A gente vai ter um podcast aqui para Esquece. poder, inclusive, debater sobre o TDAH. TDAH. É um tema que é pouco debatido na sociedade, poucas pessoas sabem a precisão do diagnóstico, de como é feito, né, e tudo mais. Mas, assim, eu vejo nas igrejas tradicionais, né, muito sobre a questão de doutrina. Ah, se você vai com tal tamanho de saia, você vai ficar no banco. Ah, se você fornicou, tem um afastamento. Já tem isso, é? Tem muita coisa. ai, Se você Não vou, beijou, fez algo antes do que agora não casamento, vai mais não. antes do casamento, você sofre algum Ainda tipo mais de eu que só gosto de andar punição. estampado. Maria, você não passa da porta. Então, assim, a Vão igreja... cantar pra você assim, tu é gay! Imagine. Tu é gay que eu sei! Então, assim, gente, o humor aqui é perfeito, né, gente? Eu fiquei de boa. Nosso programa é isso, é descontraído. Vocês vão convidar ela agora pra fazer parte permanente do quadro. Claro. Uma piada. Lá na igreja eu sou mais séria. Né, Olha, não? É mais descontraída ainda. É Mas a leve. gente é assim, a gente só trouxe um pouquinho da gente pra aqui pra dentro. Exatamente. A gente não pode trazer o inteiro, não, que é Ô, meu irmão. pra ser pio o tempo inteiro. Pi. Teve um programa aqui mesmo que foi Rapaz. Maria. Gente, Jesus é alegria. Jesus Exato. é vida. Eu fico besta. Assim. Ah, não. E algum caso engraçado lá na igreja? Peraí, deixa eu concluir. Não, já tá falando de peraí. graça, agora eu tô curioso Mas já. senão tu já vai já pro E se eu final. esquecer de perguntar depois? Você não vai não, porque isso tá no nosso roteiro e você Tá? tá tomando cardealzinho bonitinho, que eu tô sabendo. Ele tá tomando cardeal esses tempos. ele. Tá mais calmo, percebeu? Mas calma, Ó, Paz e amor. aí, ó, tá vendo? Aí assim, existe as igrejas, né, tradicionais que tem esse tipo de doutrina, né, do banco, do afastamento, você vai passar um tempo ali afastado para depois voltar às suas funções e tudo mais. Aí eu queria entender um pouco como é que funciona, né, na igreja contemporânea, no sentido das regras mesmo, né, da doutrina, se existe a doutrina, como é que funciona. Já sei que a igreja ela não funciona assim, vamos supor, como uma Assembleia de Deus, por exemplo, que é porta aberta, e achei isso muito bacana, é muito mais seguro, porque a violência
principalmente para nós LGBT, é muito maior, e ainda mais quando se trata desses temas polêmicos, que é a religião. A gente sabe que... enfim, a gente não sabe, na verdade, né? E sabe também do que essas pessoas são capazes de fazer. Então, de hoje em diante, vocês também estarão nas minhas orações, principalmente por proteção, porque não é fácil... Verdade. Não é fácil hoje estar nessa sociedade, ser uma pessoa religiosa que prega o amor, que prega a verdade, que traz outras pessoas para dentro de um ciclo que muitas das vezes foi negado para a gente, foi nos tirado de forma muito cruel. Então é mesmo saber um pouco da doutrina, né, dessa referência. Então, a questão doutrina, a gente tem doutrina bíblica. É porque tu é pesado, né, gente? Quer que segure? Eu vou... Ó, quando terminar, a coitada vai estar com lé já. Com lé. Eu vou estar musculosa. Alterna os braços, por favor. Já tá Já tá pago. pago, você não precisa ir mais pra academia, viu? Fique tranquila. Então, o que acontece? Dogmas, né? Sim. Todas as igrejas têm seus dogmas. A igreja cristã contemporânea também. Lá a gente dá dízimo. Lá a gente devolve o dízimo, a gente dá oferta. A gente aconselha os nossos membros assim. Os 10% também. 10% também, que a Bíblia fala. Tem uma coisa que eu bato muito aqui, nossos, né, vão entender. Bato muito os jovens que chegam, que fazem parte daqueles grupos. GLS é Franklin. GLS. Nossa, quanto... Isso é minha Anos vergonha, 90, anos 2000. Então, existem muitos grupos, os meninos solteiros, principalmente, que às vezes acham que lá, mandando aqueles nudes, aquelas coisas bonitas e tudo, que vai arrumar uma namoradinha. Aí a gente sempre aconselha. Primeira coisa que faz, saia. Você tá Meu agora... amor, que você veio orar. Então, vá buscar no Senhor. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua virtude, as outras coisas serão acrescentadas. Então, creia que aqui dentro, aquele ali mesmo, ó, arrumou um namorado lá. Daqui um dia eu vou fazer o casamento dele. Quero ir para esse casamento, viu? Se eu não Pois for padrinho, não vai rolar bênção. Coisa linda. Então, tudo esperar no Senhor. Então, é uma das coisas que a gente trabalha. Mentira, não. Prostituição, não. É óbvio que ninguém vai botar a faca no pescoço de ninguém. Mas a gente ensina. Claro. O que a Bíblia nos ensina, nós passamos. Então, não tem aquela coisa... Olha, hoje eu já recebi ligação, acho que tem umas 2 semanas, nem te falei, pastora Rosi. Me falou assim, pastora, eu tô vindo do trabalho, eu posso ir de bermuda? Eu falei, deve. Traga seu coração, por favor. Sim. Sua mente. Vai de bermuda. Quando você for um ministro, quando você for um obreiro, estiver no altar, aí é diferente, porque você vai estar servindo alguém, servindo ao próximo. Mas até então você veio cultuar. Venha como tá. Venha como está. Então, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é dentro Entendi desse, perfeitamente. dentro desse viés, né? Jesus, ele era quem acolhia, né? Jesus, ele não citava um monte de regras, né? Olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, ao contrário, né? Ele acolheu uma mulher que estava para ser apedrejada, sendo julgada por um adultério. E ele disse, olha, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Então, Jesus, ele era aquele que sentava com cobradores de impostos, era aquele que era do povo mesmo, né? Dentro de toda a diversidade que as pessoas eram naquela não, pastora época. Rosi, ele não só sentava, mas ele chamou. Ele chamou, ele convidava passava essas e dizia pessoas. assim, vem servir comigo. Exatamente, ele convidava essas pessoas para viver com ele. Então, obviamente, existem existem os dogmas, né? Que são dogmas que estão aqui bem claros na palavra de Deus, mas o acolhimento, né? As pessoas está acima de tudo, né? Sorria, Jesus te aceita não é só um slogan da igreja, é um modo de viver da igreja, né? É acolher a todas as pessoas. Esse é o principal. Nesse folhetinho que vocês receberam, aqui fala um pouquinho sobre os valores da nossa... Sobre os valores da nossa igreja, né? É amor, fidelidade, é de fato a transformação das pessoas, né? Porque dentro de todos os cenários que a gente já falou aqui, né? De pessoas que acabam se envolvendo com drogas, porque é uma válvula de escape, porque é a única coisa que lhes é apresentada depois de uma rejeição. Sim. Então, essa transformação da pessoa, tudo isso são valores que nós temos, né?
Por que o nosso tema é revestimento, resistência e renovo? Porque nós acreditamos de fato que que Deus ele nos renova, né? Se ontem nós não éramos aceitos na igreja tradicional, hoje nós fomos chamados aqui à luz, a entender o amor de Deus. Então, é sobre isso, né? A igreja ela vai falar sobre isso. Mas, dentre os outros detalhes, né, nossa igreja, a Bíblia é a mesma, né? A palavra do Senhor é a mesma. Então, a gente segue os preceitos Não que tem nada estão... inventado, né? Como as pessoas acham, Ah, que tirou ok. da cabeça de vocês e abriu uma igreja. E Atos importante 10, conhecer, viu, 34, Atos 10, 34 e 35. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está escrito na Exatamente. palavra. E digo mais, as pessoas que de repente estão nos assistindo e um dia frequentou um lar evangélico e se encontra hoje no mundo achando que não tem salvação, que Jesus não ama, que Jesus não aceita, vou te falar, eu te convido a você meditar no profundo nas Escrituras, vai lá no iniciozinho, nas primeiras referências bíblicas e você vai entender quais são aquelas palavras que, traduzidas hoje, vocês sabiam que a Bíblia, tem algumas Bíblias traduzidas na atualidade que já existe a palavra homossexual? Não sabia. Pois Não sabia, não. Ainda usando assim, ó, homossexuais ativos e passivos. É brincadeira? Ainda bem que eu sou Coisa versátil. moderna. Que coisa moderna. Amei já, eu quero essa Pois é. Bíblia. Pra quê? Pois é. Pra ler Tá e lá. entender melhor. Ah, Entende? Então, usam... já tá no sentido pejorativo ou... Já tá no sentido pejorativo. Diz assim, olha, vocês Sim. estão Condenatório. fora. Eu quero ler pra Bem entender melhor. condenatório. Condenatório, extremamente Então, vamos fazer condenatório. Então vamos pegar o homem e mandar ele aí- escrever ali de novo a Você- Bíblia e tá tudo bem. Você pega, por exemplo, a palavra homossexual. Agora, eu não sei, não lembro de verdade. Agora eu vou vacilar nessa parte. Qual foi a palavra que traduzida foi Malacói Arsenecoitai. foi para a Que menina em homossexualidade? Aperta a tecla SAP aí, Almi, por favor. Que quer dizer, Depravados, pessoas de costumes infames. aí vieram para hoje e disseram que é Homossexuais. homossexualidade. Você entende? Pô, que sacanagem. Então as pessoas vão lá, leem, o pastor fala lá e alguém falou, e vai repetindo. Esse foi o texto que me tirou da minha antiga denominação. Então o que acontece? Tem muitos. Jardel, tem muitos lá fora. Porque acham assim, olha, eu não consigo me livrar disso aqui, do que eu sou. A igreja não me aceita, então eu vou pro mundo. Como diz, acho que foi o pastor E aí Fábio. mergulha de cabeça no É. mundo, né? Que Ah, quando já sai que- da igreja, mergulha de Já cabeça que no eu tô mundo. no inferno, então eu vou abraçar o E ainda demônio. tem isso, né? Porque diz que quando a gente sai da igreja, a gente sai com 7 demônios. Tem isso também. A igreja prega que a gente sai com 7 demônios. Não, É essa assim, frase é a mesmo que ela tá frase falando, assim, ó. né? Já que eu tô no inferno. Abraço, diabo. Já que tá no inferno, vou abraçar o demônio. E Infelizmente. vocês bebem? Como começa a doutrina também da questão do álcool? Não, a igreja cristã contemporânea não aconselha. Biblicamente falando, não tem nada que condene. Sim. O exagero O que é o exagero. problema. Mas a igreja cristã contemporânea nos aconselha a gente não usar, não beber. Sim. Salvo. Você tá mais seu companheiro, tá uma celebração, você tá em casa, você quer Sim, tomar uma sim. taça de vinho, beleza. Mas sair na rua, botar aí que eu tô assim, não. A igreja cristã Ir pra um contemporânea bar, essas coisas. Não. A isso você festa, entendeu? carnaval, essas coisas também. Não é A gente proibido, só vai mas pra não é parada gay pra aconselhado. evangelizar. A gente vai. É mesmo. Te põe lá na... Não é que nem aquele povo chato, desculpa, viu, gente? Aquele povo chato no carnaval que fica com aquelas placas enormes, que eu acho Não. aquilo ali uma intolerância É. religiosa Nada. imensa. A gente bota plaquinhas. Era pra ter trazido, gente. A gente bota plaquinhas assim. Sorria, Jesus te aceita. Quando terminar aqui, vai lá nos visitar. Olha só, eu também sou igual a você. Aquela filho, imposição, pega né? na Vocês são Poder da muito. minha mochila, As pessoas, mochila, as pessoas uma te dão. camisa. Quando vocês É, trazem pode esse tipo de abrir. abordagem, por exemplo, sorria, Jesus te aceita. Qualquer pessoa LGBT já vai te tratar de uma forma De maneira diferente. diferenciada. É. Olha só, Verdade. a nossa camisa, eu não vou poder deixar pra vocês, achou? Era pra ter Não, é deixado. pra Era pra deixar, gente. Não, vocês já são gulosos, já vão ganhar um livro. Acho que é mais coisas de vocês aqui no nosso cenário. Oh. Ô, gente. Tá no saco. Mas uma assim, camisa ó, amarela. enquanto ela tá resolvendo a A camisa, camisa. essa questão... Quanto ela resolve a nossa camisa?
Olha, você, a camisa é GG, nem dá em você. É aqui Meu do amor, nada que cenário. uma costureira não resolva. Menino, você é guloso. Corta, aperta de um lado, aperta do outro. Oxe, já Não, tá não. mesmo, frango. Eu posso levantar, gente? Achou. Achou. Só a A parada gay é um nascimento também. É uma. Como que eu posso dizer? Hoje, a parada gay, ela talvez tenha um pouco desvirtuado do objetivo inicial dela. Mas, Eu assim, dito sempre isso. existe um porquê das pessoas se espalharem pelo mundo com roupas coloridas. Ah. Amei. Você não gostou de nada, Danilo. Você não gostou de nada. Amei. Olha. Aí eu só aperto só os lados, porque o tamanho tá ótimo. Temos outros modelos também. Mas é do cenário, não vem É do não. cenário? É do Não, cenário. do cenário é o livro, meu amor. Não. Do cenário ó, vai ser quando eu vier Núbia apresentar de com Brito, ela. quando veio, trouxe a camisa, deixou aqui no cenário. Gente, que bagunça. Olha, como tem aí o site atrás, não tem o site aí Tem. atrás, já tá o quê? Evangelizando. Assim, a ideia é essa. Ó, gente, ó que linda. Não, deixa eu ficar aqui já pra ficar já vestir de mim, ó. Ó, a câmera, você cai em cima e a câmera aqui. Tá vendo como ficou legal em mim? O enquadramento. Ficou bem em mim, tá vendo? Aqui atrás, ó, gente. Tá linda mesmo. Tá lindo. Era poder trazer na camiseta, já que você ia ficar. Que a camiseta, pelo menos, era menor. Obrigado, Dandan agradece. Dandan agradece. É do programa. Brincadeira, gente. Todo dia, toda quinta eu vou assistir o programa só pra ver se ela vai Vem. estar aqui, viu, Danilo? Oxe, Ah, aqui, sim, ó, Se não tudo isso tiver, aqui, eu ó. vou ligar. Epa! A Eu camisa, a cadeira. Camisa. lavo e trago. Toda terça. Menino. Toda quinta. Já? Já? Não, Quatro, vamos seis. ensaiar. Jardel vai falar, gente, olha a hora, a gente faz. Oh, vai, Jardel. Gente, olha a hora. Oh. Vocês falam demais, eu, hein? Demais, viu? Já. Já. Eu fui a que menina, menos uma hora- falei nesse uma hora lugar. passa rápido, viu? Quando o negócio tá gostoso, aí passa rapidinho, né? Sim. Será que dá pra gente fazer o 2 em Almi? Dá. Dá pra gente fazer a... Daí ela trazendo nossas camisas, né? É, Essa daqui é do programa. Agora é. ela vai trazer a nossa, A nossa, camisa. Vou mandar escolher até a cor, tá? Perfeito. Eu amo azul. Você tem- Sou Não, eu gosto de amarelo. Temos azul. Eu gosto de amarelo. Minha cor Eu preferida é quero azul. amarelo. Nós temos azul, Tem amarelo. alguma com bandeira? Acho que tem, né? É essa que eu quero. Bandeira. É essa que eu Não quero. lembro. Eu não lembro aqui, não. E o pastor Fábio tá vindo aqui, talvez ele venha na Santa Ceia, lá do Rio, que a nossa sede fica em Madureira. Sim. E eu aí, vi quando a aqui gente no- precisa no de papel. alguma coisa, a gente pede ele. Ah, vocês ceiam no Rio de Janeiro, em Madureira? Você não tem Não, noção, aqui, lá brother. tem muitas. Não, a gente ceia aqui mesmo. Ah, isso, eu Ah. pensei que ele falou ICC. Não, Não. a Ah, ceia, a a ceia. ceia acontece Ah. em todas as igrejas. Todos os meses. Todos os meses, no primeiro domingo. Uma coisa interessante também, sobre batismo, né? Que a igreja tradicional tem um batismo nas águas, Sim. todo esse processo. A igreja também batiza? Sim. Sim. Tem um Em batismo. nome do Pai. Do É, Filho. a única, basicamente, vamos assim, resumindo, assim, É. basicamente a diferença O é acolhimento, que nós aceitação. acolhemos Hum. o público LGBT, QIAPN+. Mas, que a sigla agora, ela deu a estendida mais, Que né? mulher chique, né? É. Pense numa Eu pastora tô chique. do ensaiando, lado. eu tô ensaiando pra não esquecer. É. Não Mas tem como eles verem o batismo, não? Que é o último batismo que a gente fez, aquelas 8 pessoas? Bota aí rapidinho no YouTube. É. É, Tá a no gente pode YouTube? até também não passar tem no para YouTube, não. poder passar. É, Puxa, puxa, puxa. O mozinho, né? Tem que ter o mozinho final. tem que ter. Então vamos ter logo agora, Jardel? Agora! Ó. Tá vendo que eu fiz você não esquecer? Que bom. Te lembrei. Eu já tinha esquecido. Tinha não. Daí Meu encerrar Deus. sem a gente querer saber delas, isso? No nosso meu programa tem um Deus. quadro Ai, meu de Deus. humor. Um quadro engraçado. De humor, um quadro engraçado em que o convidado conta algo engraçado que aconteceu nas suas andanças de vida. Conte. Esse povo aí que é velho, eu sou nova, não tem essa não, tem Eu experiência. tive Covid também, gente. Minha memória tá ruim. Mas é verdade, eu vou tentar aqui captar alguma Por coisa. favor, Você lembra vamos alguma esperar. A gente coisa? vai ficar Eu 3 sou horas Da de programa até vocês igreja. lembrarem. Da igreja ou da vida de vocês, algum momento hilário, que a gente gosta desses momentos assim, de gosto. resenhas. Eu Para que gosto. as pessoas saibam também que vocês não é só ali o evangelho, né? Tem a parte também do humor. Que ali não foi na igreja, isso foi quando eu era criança. Eles Sim, cada mas não surpresa. precisa ser da igreja, não. Conta que isso foi engraçado. Não foi engraçado não, coitada da minha prima, gente. Não, Vai, aquele seu conta. desejo também de quebrar o... Quebrar o quê? Ai, meu Deus.
Agora vai ter que contar no espírito Não, fofoqueiro. gente, curioso. ela tem as melhores histórias. Eu não tenho nem como competir. Ela tem as melhores histórias. Eu também tenho cada um, hein, Jardel? Ave Maria. Vai dar umas 20 Programas. 20 programas. Eu mais queria 20 já o audição. vídeo, mulher, do batismo voltando pra eles ao verem. caso lá do negócio, Oi! Como ela é. Então, eles lembraram aí que eu contei em uma das pregações que eu vou parar de contar minhas histórias nas pregações. Vou falar só Bíblia. Mas tem que ter o testemunho. Tem que ter A gente tava falando. É porque assim, ó, eu vou contar esse de domingo, eu vou contar o de domingo agora. Foi assim, ó. Existem pessoas que têm uma resistência muito grande quando fala dízimos e ofertas. Sim. E aí, em um determinado momento, nessa aqui, eu falei assim, olha, agora a pastora de vocês vai ser grossa com vocês, tá? Se você chega aqui dizendo assim, eu não vou dar meu dízimo porque eu não vou dar dinheiro pra pastora. Eu tenho 2 notícias pra te falar. Primeiro, eu não quero seu dinheiro. Boa. E segundo, o dinheiro não é seu, foi Papai do Céu que te deu, então trate de ter. Pois é, Aí menina. peguei e falei assim, olha, eu tenho 2 pernas pra trabalhar. Eu queria engessar minha perna, meu sonho de consumo a vida toda, Danilo. Daniele. Danilo, oh meu Deus do céu, cadê o Gentili? Aí, Eu queria só o dinheiro dele. Que a arrogância e o preconceito dele estão. pois é, aí eu disse, nossa, meu sonho, gente, era engessar a perna, engessar um braço, era a coisa mais linda que eu achava. E nunca consegui. Engessar? Engessar, gente, era Pra ficar coisa Olha o parado. sonho, olha o sonho que ela tinha na vida. Era Uma coisa mulher fofa empresária. assim, ai, meu sonho era isso, desde criança. Aí eles se acabaram na risada na igreja porque eu disse que eu queria uma perna engessada. Então eu tenho minhas 2 pernas pra trabalhar, não quero dinheiro de vocês, trate de ajudar a igreja. Mas por... Bom, Ó, interessante. Você vai ficar sem? Eu não consigo lembrar de nenhuma história. Consegue. Os pastores recebem salário, vocês não recebem? Não, Tem que não. receber. Não, A não. igreja cristã contemporânea Não. é voluntário, nossa. É voluntário? É por amor. O nosso salário será pago na glória. Aleluia! Amém. Gente, eu não consigo lembrar nada engraçado assim. Sei, não sei. É porque, na verdade, todo mundo me acha muito séria, assim. Dentro de um. Não sei, eu acho porque. você muito descontraída. Mas qualquer pessoa que me olha pra mim diz assim, nossa, que mulher séria. Então, Não. É igual a minha, Aí eu também fiquei sou assim. As pessoas olham pra mim, pô, Você esse olha cara as pessoas olham pra sua cara e falam, ali é o frete inteiro. Vem pra cá com esse negócio. Esse aqui nunca foi. Aonde ele chegar e ele não fizer alguém dar risada, não é ele. É sério. Isso é muito bom dele. Isso é mas- muito bom. Gente, infelizmente, tá chegando o nosso horário. Felizmente. Infelizmente. Eu ouvi, Não, felizmente. você ouviu errado. Brincadeira. será que a gente é tão ruim assim? Será que é porque eu não contei uma piada? Vai ficar devendo a gente, Era viu? pra você ter contado a piada. Se tiver. Não, é pra voltar. Claro. Então pra perfeito. Ah, é pra Claro. Então voltar. tá perdoada. As meninas 2. É. Próximo programa. Gente, só para concluir, vou agradecer imensamente a vocês 2 por ter dedicado o tempo de vocês para vir aqui bater esse papo, falar um pouco de religião, de amor ao próximo, de aceitação, de inclusão. É sempre muito, muito válido a gente trazer isso para as pessoas, né, Jardel? E agradecer mesmo a vocês e pedir a vocês que, se quiserem ficar à vontade para mandar uma mensagem para quem está nos assistindo, também fique muito à vontade. E muitíssimo obrigado de verdade, de coração. Nessa De câmera coração. aqui, ó. E agradecer a Franklin também, Sim. Obrigada. que foi Fernanda, quem de fez mamãe. esse link aí Lindo. para trazer vocês essas maravilhosas, né? Aí, Perfeito. eu já tinha cutucado desde maio, eu acho, não foi? E eu esquivando. Ia trazer o pastor. Eu disse, não, manda o pastor, porque eu vou ficando assim. Eu falei pra ele assim, eu sou pastora de Malhadas, eu não sou de estar aparecendo, não. Mas o recado que eu tenho, acho que eu já falei, vou repetir. Somos uma igreja cristã, inclusiva. Estamos no Brasil desde 2006. Aqui na Bahia estamos desde 2016, 7 aninhos. E graças a Deus, já esse evangelho, o amor de Cristo tem impactado muitas vidas. E você, porventura, se encontra no mundo sem nenhuma religião, com saudade da casa do Pai, saiba que você é aceito, muito bem aceito. Uma das primeiras coisas que nós fazemos ao chegar o visitante na nossa igreja é um abraço.
Muito bom, muito bom. Porque a gente entende que lá fora muitos não são abraçados. E nós costumamos dizer que se já é maltratado lá, pra que ser maltratado dentro da igreja? Não, pelo contrário, é abraçado. Eu bajulo mesmo, eu beijo, eu cheiro. E quando falta, eu falo. Falo ou não falo? Fala. Falo. E tava onde? Por quê? Tá sumido. Ó, tô sentindo falta. E procura no WhatsApp. E procuro no Zap. Então, você vai ser muito bem-vindo, vi? Pareçam. Beijo. E agradecer a vocês esse espaço que nós tivemos aqui, né? Essa tarde maravilhosa. Porque é importante, né, que isso se espalhe, né? Estamos aqui justamente para alcançar mais e mais pessoas e nós entendemos que esse é um meio de comunicação que pode, sim, ajudar essas pessoas que vão agora ouvir a mensagem dela e vão dizer assim, nossa, como eu desejei ter um lugar para adorar, como eu desejei ter um abraço de alguém que simplesmente me abraçasse só por eu ser quem eu sou, sabe? Sem me julgar, sem me condenar, porque faz diferença, um abraço faz diferença, sabe? Existem pessoas que nós temos um pastor que ele fala muito sobre isso, que uma das coisas que o motivou a permanecer na igreja assim que ele adentrou foi um abraço que ele recebeu. Então isso faz diferença na vida das pessoas, né? Então obrigada a vocês por esse espaço. Nós que agradecemos, viu? De verdade. Sim, podemos fazer uma divulgação. Sim. Por favor. Tanto o nosso WhatsApp, tá? Que como a pastora bem mencionou, nós precisamos ter esse contato inicial via WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp é 719, já gravei, 9147-0981, tá? Esse é o contato do WhatsApp. Nosso Insta, 719-9147-0981, é o contato direto da nossa igreja. E temos também a nossa página no Instagram, que é @ICC Bahia, tudo junto. @ICC, de Igreja Cristã Contemporânea, Bahia. Vai estar passando Tudo aqui no junto. Lettery. Pronto. Olha que menino letrado. No onde vai passar? No Lettery. Lettery. Não é isso, meu diretor? Chique. Frente com Jardel. Jardel e Danilo. E é isso, gente. O nosso programa vai ficando por aqui. E para acessar a gente, conhecer mais, fique por onde, Dan? Ave Maria, se não seguiu o nosso canal no YouTube, segue, ativa o sininho para receber as novas notificações. E também na TV Litorânea, canal 1.4. Já gravei. Viu? E as nossas redes sociais, viu? Secult. 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 Secult oficial aí no Instagram. Buguei a cabeça. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? Beijos do Dandan.